Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e esse é o nosso segundo vídeo sobre função modular. Neste vídeo, nós vamos entender o conceito da função modular e o impacto que ela causa na construção do seu gráfico. Aqui, seguindo o nosso autor base, nós tendo uma função definida de R, ou seja, domínio real, para uma imagem real, nós teremos como imagem a seguinte saída. Função modular, ela vai ser, o nosso domínio ele estará dentro do módulo que produzirá uma imagem, como já vimos, com duas condições. A imagem será apenas x, se f de x, se x for maior ou igual a zero, ou ela será menos x, se x for menor que zero, como nós vimos na definição anterior. O que isso quer dizer? Que a nossa imagem sempre será uma imagem positiva. Aqui nós temos observando aqui um gráfico de uma função normal f de x igual a x. Eu vou colocar ela aqui na nossa tela. Aqui nós temos essa função. Deixa eu trazer aqui. Nós temos aqui o nosso GeoGebra, né? Aqui eu tenho várias funções já feitas, mas aqui nós temos uma função f de x módulo de x. Veja como ela se comporta em forma de V. Mas o que aconteceu aqui? Vou apagar o módulo e vou colocar a função normal dela, f de x igual a x. Nós sabemos que essa é a função, f de x igual a x, ela vem do infinito e vai para o infinito, né? Porque ela um valor positivo quando entra aqui, que nem o 1, quando é o número 2, quando ele entra na função, deixa eu marcar esse ponto. O número 2, quando ele entra na função, né, a saída dele é 2. E o número menos 4, quando entra na função, a saída é menos 4. Mas quando eu coloco essa função dentro de um módulo, ou seja, quando eu aplico as propriedades de módulo para ela, eu estou justamente criando condições para que essa função ela siga as propriedades de módulo, sejam aplicadas. Ou seja, quando isso acontece, a função ela para de ter a parte negativa. Lembra? Se a minha parte da saída é negativa, é colocado um menos na frente, como nós já vimos aqui, ó. Na nossa definição é colocado um menos justamente para fazer isso aqui, ó, fazer o espelhamento dela no sentido positivo. Então a gente em nenhum momento a gente tem uma função, né, uma imagem negativa nessa função. O domínio continua sendo real, mas a imagem sempre será positiva, é como se ela fosse refletida. Quando ela bate no eixo, ela é refletida. Então, isso que é o gráfico de uma função modular. Ele vai fazer isso com todo gráfico de qualquer função. Se tiver alguma parte da imagem que vem para a parte negativa da função, ela é repelida, né? Então, neste caso, nós podemos dizer que aqui o nosso domínio da função ele continua sendo real, porque todos os valores do infinito a infinito existem nessa função. Mas a nossa imagem mudou. Antes a nossa imagem, como estava definida aqui antes, que ela era real, agora, pelo nosso olhar aqui, ela é real não negativa, né? Ela tem esse mais aqui, quer dizer que ela não é negativa, ela inclui o zero e só tem parte positiva. Então essa é uma observação que a gente faz. Mas o gráfico ele também pode ser transmudado. O que é isso? Quer dizer, são todas essas funções aqui que vocês estão vendo. Eu posso ter um número somando x dentro do módulo, como eu posso ter um número somando x fora do módulo, né? Então, esse b primeiro que soma dentro do módulo, ele desloca o meu gráfico no eixo x. Se ele for negativo, o gráfico ele está do lado esquerdo, ele é deslocado ao lado esquerdo do eixo, e se ele for positivo, ele é deslocado do lado direito. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Ele é deslocado do lado direito. O A, que está fora do módulo, se ele for positivo, ele sobe o gráfico em relação à imagem, e se ele for negativo, ele desce o gráfico em relação à imagem. Vamos voltar lá para o GeoGebra e verificar isso. Olha só, eu tenho a função x, f de x igual a x, certo? Agora, eu vou colocar um 2 fora. Olha o impacto que isso vai causar. Olha lá, a função g de x, onde o x é mais 2. Né? Deixa eu trazer aqui mais para baixo um pouco. Veja, antes o gráfico passava em zero.
Como eu coloquei um 2 positivo fora do módulo, quer dizer que eu desloquei o gráfico 2 unidades para cima. Tá entendendo? E se eu colocasse o número dentro do módulo? Nesse caso eu coloquei o menos 3 dentro do módulo. Olha o H. Ele deslocou o gráfico 3 unidades para a direita, né? Olha só, mesmo sendo negativo, quando a gente tiver o módulo, ele vai colocar ele de forma positiva, ele vai deslocar ele para a direita. E o M é o mesmo gráfico, 2 unidades para cima. Agora, se eu colocar ele positivo, como o módulo vai inverter na parte negativa, ele vai trazer ele 4 unidades para a esquerda. Deixa eu até tirar esse 1 aqui para você ver. Ó, ele deslocou 4 unidades para a esquerda. Agora, se eu colocar o mais 1 aqui fora, né, colocar aqui o mais 1, que nem, menos 1, como estava, ele deslocou ele para baixo 1 unidade. Então, quando o número está dentro, a esse número que está dentro do módulo, se ele for negativo, ele vai deslocar o gráfico para a direita. Se ele for positivo, ele desloca o gráfico para a esquerda. É o contrário. Lembre-se sempre que o sinal acaba sendo invertido quando é negativo aqui dentro do módulo. E o positivo desloca fora do módulo, desloca o gráfico para cima e o negativo para baixo. Aí você tem essa projeção de gráficos como está aí no seu visor. Então, vamos fazer um exemplo também de aplicação desse assunto. Olha só, sejam as funções f, né, de reais em reais, definida por g e g de reais em reais, ou seja, elas têm domínio e imagem real, tais que f de x é igual a x quadrado menos 6x mais 5, uma função quadrática, e g de x é módulo de x. Esboça o gráfico da função gof de x, ou, como você sabe, gof de x é g de f de x. Então a gente tem que esboçar esse gráfico. Então vamos começar aqui. Primeiro, eu tenho o seguinte: a função g, f vai ficar dentro da função g. Então a função g de x é o módulo de x. Agora, se eu vou pôr a f aqui dentro, deixa eu fazer de azul, a função g de f de x será o módulo de f de x. Que isso quer dizer o quê? Trazendo para cá, a função g de f de x será o módulo. Quem é a função f de x? É x ao quadrado menos 6x mais 5. Então eu tenho que primeiro achar o módulo desta função para entender como é que o seu domínio se comporta para eu fazer projeções da imagem. Eu vou diminuir, vou trazer isso para cá, né? Aqui, ó. Então eu vou pegar essa função aqui e vou achar as raízes dela. Então ela é x quadrado menos 6x mais 5. Vamos trazer ela para cá. Ela é x quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Então eu tenho um a aqui que vale 1, um b que vale menos 6 e um c que vale 5. Então vou achar o delta. Delta será b ao quadrado menos 4ac. O delta será o b ao quadrado é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então o delta é 36 menos 20, que dá um delta 16. Então nosso delta é 16. Vamos encontrar os possíveis valores de x, que são as raízes. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta 2 vezes a. Então x é igual a menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então o x será menos com menos mais 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, 2 vezes 1 é 2. Então aqui eu vou ter duas soluções. Eu vou ter o x1 com a parte positiva de delta, 6 mais 4 dividido por 2, que serão 10 dividido por 2, que dão 5. E eu terei o x2, né, que é a parte negativa, 6 menos 4 dividido por 2, que resulta em 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então vamos entender esse gráfico. Vamos entender como é que a imagem dele se comporta, que lembra que no módulo nós não podemos ter imagem negativa. Aqui seria o gráfico. Então aqui eu tenho uma raiz, que é o x1, que é a primeira aqui menor, que é 1. E aqui eu tenho outra raiz, que é a maior, que é 5.
como é que o gráfico se comporta aqui? Ele está com a concavidade para cima ou para baixo? Como A é maior que 1, maior que 0, é positivo, a concavidade desse gráfico tem a parábola voltada para cima. Então tá aqui, o gráfico vai ser desenhado assim. Então a gente já pode perceber que a imagem é positiva nesses casos anterior a 1, né? E positiva nos pontos acima de 5. E ela tem uma imagem negativa entre 1 e menos 5. Então isso interfere no meu domínio, onde eu posso dizer o seguinte: a função gof de x, que é igual a g de f de x, que é o módulo de f de x, que é essa que a gente calculou, ela tem que se comportar da seguinte forma. Ela é o próprio f de x nos dois espaços. Se x é menor que 1 e ou x é maior que 5. Ó, se x é maior ou igual a 5 e x é menor ou igual a 1, ela é a própria f de x, ela já tem imagem positiva. Agora aqui no meio a coisa muda. Ela será menos f de x se 1 é menor que x, que é menor que 5. Então, nesse espaço aqui, 1 menor que x, menor que 5, ela tem que ser multiplicada por menos 1 para que esse gráfico não fique negativo. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar mais ou menos nesse sentido. Ele aqui vai ser rebatido para cima. Para que você não tenha dúvida disso, vamos ao GeoGebra aqui construir esse gráfico. Aqui está o GeoGebra. Eu vou abrir, vou desmarcar essas funções, não nos interessa nesse momento, para a gente construir a nova função. Eu vou colocar aqui, ó, a função g de f de x será igual, nós vamos lá, é x elevado ao quadrado menos 6x mais 5. Deixa eu conferir, é essa mesma, está passando em 1, né, e 5. Só para a gente conferir, tá aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 5. Então aqui está a função g de f de x, ok? Agora, olha só, eu vou colocar ela dentro de módulo. Eu vou vir aqui, vou colocar a barrinha, aperto o shift teclado, essa barrinha em pé, e aqui dentro eu vou colocar tudo isso aqui. Deixa eu copiar. Olha aí o que aconteceu. O que eu falei para vocês. O gráfico era normal até aqui, chegou que ele foi rebatido para cima, a parábola, e depois ele continuou novamente. Tá vendo? Então é isso que a função modular faz. Quando a gente fez o estudo desse domínio, quando eu uso no intervalo de 1 até 5, eu vou colocar menos f de x na minha imagem, na saída da minha função, vai garantir que isso aqui aconteça. Ó. Tá vendo? Ó, ele é rebatido para cima nesse espaço. Revise o vídeo quantas vezes achar necessário. A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!